se você poderia olhar no meu chat. Boa noite a todos vocês. Dia 12 de janeiro de 2026, 20 horas, primeira reunião do Programa de Iniciação Científica Júnior da UBA-FOG. Estamos gravando. Então, você aí que não abriu a sua câmera ainda, faça o favor de abrir a câmera. Sim, estamos aqui com 4 telas, um monte de carinhas, e a última tela, ou a penúltima tela, minha aqui, tá um monte de gente que não abriu a câmera ainda. Ai, vai ter que abrir a E é para você abrir a câmera e deixar o seu microfone no mudo. Senão o cachorro latindo e todo mundo vai ouvir aqui, né? 213 pessoas e, portanto, cerca de 126 estão chegando atrasados. A primeira reunião. Mas como é horrível você chegar na primeira reunião Zoom atrasado, tá? Porque a reunião começou às 20 horas, né? E aí o sujeito ainda nem abre a câmera dele. Então estamos esperando vocês abrirem as câmeras, né? Boa noite, cara. Tô com um problema aqui com a minha câmera, só um segundo. Tá bom? Por isso que é bom você chegar bem antes da reunião começar para testar todo o seu sistema, né? Então, como Boa já noite. mencionei anteriormente, sempre que você vai participar de uma reunião virtual, seja de uma iniciação, Tio pai, o Anticam seja não de um funciona. trabalho de equipe, de estudos, Hein, ô da pai? escola, seja do que for, o primeiro passo é deixar o seu microfone no mudo se você não estiver falando, né? O segundo passo é você ter uma câmera bem posicionada e olhar para ela. Então precisa ter uma iluminação adequada, né? De modo que o seu rosto fique iluminado e não lá nas suas costas a luz. E o som, né? Falando perto do microfone, um pouquinho mais alto que o normal, para que as pessoas possam ouvir você, tá bom? Ah, na parte inferior aqui da sua tela tem algumas legendas, né? Você tem o número de participantes, 237 agora, você tem o chat com 26 comentários, tem aí o React, que é você botar um coraçãozinho em algum momento, sei lá, entendeu? No meio tem um botãozinho verde escrito Share, que é quando você vai compartilhar algum relatório conosco. Ah, e outras coisinhas mais aqui, né? Tá bom? Muito bem, pessoal. Aqui quem está falando é o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica e também da Olimpíada Brasileira de Foguetes e também coordena as jornadas de foguete, entre outras coisas, né? E estou acompanhado nessa reunião do Alberto Alves Mesquita. Cadê você, Alberto? Dá uma boa noite aí, Boa noite, Alberto. pessoal. Boa noite, todo mundo. Sejam todos Deixa eu bem-vindos botar para o à começo aqui. jornada, à nossa iniciação científica Júnior de 2026. Sim, Muita se gente não me quiserem ver conhece de ainda, né? pertinho, se quiserem ver o Alberto de pertinho, ou a mim, ou a qualquer outra pessoa, lembrando que no canto superior da imagem da pessoa, se puser o mouse lá, no canto superior direito, você tem 3 pontinhos e ali um deles é PIN, PIN. Clicando ali, você vê a pessoa ocupando a tela toda da sua tela. Você pode dar PIN em 2, 3, 4 pessoas, como queira. Então, vamos dividindo a tela entre essas pessoas. E tem depois, na tela em que a pessoa está, o remove PIN, né? Aí a pessoa volta ao quadrinho normal. O Alberto vai estar colaborando conosco ao longo do ano todo, como já fez aí nos últimos 2 anos, e colabora com a coordenação de toda a monitoria também, e vai dar muitas aulas para vocês, né? Físico, astrônomo, muito fogueteiro também, e assim por diante. Vocês vão ter muitas aulas com ele.
Estamos sendo acompanhados também aqui pela Gabriela Pereira. Cadê você, Gabriela? Dá uma boa noite Oi, aí. pessoal, boa noite. Aí, Gabriela Pereira. Um dia já foi aluna da iniciação científica da gente. Se destacou nos trabalhos, foi convidada para ser secretária da iniciação científica júnior. Então, vocês já receberam aí vários e-mails dela, né? Até umas broncas também, né? Entendeu? No intuito de dar toda a orientação a vocês, né? E temos aí um certo conjunto de monitores. Então, como estava mencionando aqui, na minha tela ali está aparecendo o monitor Isabela, tá? Monitor Giovanni Fioravante. E, então, todo monitor escreve na frente do nome dele a palavrinha monitor. Tem o Luiz Gabriel aqui também e muitos outros nas outras telinhas aqui, tá bom? Murilo Mota, por exemplo, né? Não vou conseguir olhar todos aqui. Professor, uma boa Fala, ideia seria os Gabriela. monitores levantarem a mão, aquela mãozinha, para se apresentarem por aqui, para o pessoal ver o rosto deles. Aí, boa ideia. Aí, monitores, lá no React, você tem como levantar a mãozinha amarela. Porque eu estou com 6 telas aqui. Lá na primeira tela, muitas mãozinhas levantadas. Isso, então todos esses estão com as mãozinhas levantadas, são os nossos monitores, exatamente, tá? Uma partezinha deles, bem entendido, tá? Porque além deles, vamos ter muitos outros. Inclusive, um grupo deles terminou a iniciação científica em dezembro agora e vai ser convidado para compor o corpo de monitores. Então, o monitor tem como função corrigir o seu relatório, tirar dúvida, ajudar você, né, a fazer bem o seu relatório, a entender eventuais dúvidas que apareçam na circular e assim por diante. E o seu monitor não será o mesmo ao longo do ano todo. Ao longo das tarefas, vocês vão tendo diferentes monitores corrigindo o seu relatório. Porém, os monitores têm um padrão de correção de relatórios e tudo mais, tá bom? Tá bom, obrigado aí, monitores, pela presença, pelas mãozinhas levantadas. Mais adiante, os monitores vão colocar alguns textos onde eles se apresentam no grupo de WhatsApp, igual foi feito no ano passado, tá? Então, a gente vai convidar os monitores para que, no momento que eles tiverem um tempo, eles coloquem uma pequena apresentação no grupo do WhatsApp. Então, eu sou o monitor Luiz Gabriel, fiz isso, fiz aquilo, já estou na universidade, já ganhei bolsa, recomendo muito que vocês continuem, né? Entendeu? Então, eles vão dar um pequeno panorama do perfil acadêmico deles, tá? E tá ali o Miguel Carvalho também, né? Então, todos eles vão dar algumas, digamos, sugestões e conselhos, além das boas-vindas a todos os nossos novatos, vamos dizer assim, né? Tá bom? Mas isso eles vão mandando no grupo de WhatsApp. Você já entrou no grupo de WhatsApp, né? Tá bom? E aí, muita gente está com muita curiosidade de como funciona, vai funcionar o programa. Bem, iniciação científica, por definição, é uma sequência de estudos, né, de nível sequencialmente mais aprofundados de algumas coisas, né? Se for lá na biologia, sei lá, de alguma maneira você começa com alguma coisa bem básica e depois você vai estudando a estrutura da célula, do ser vivo, sei lá o quê, né? E aqui a ênfase vai ser em foguetes, desde a sua história até vocês dominando aí, digamos, a tecnologia dos foguetes, dos vários tipos, e envolvendo também o conhecimento de um pouco mais aí de física, né? Eu estava até comentando com um aluno aí que está no ensino fundamental. Sim, temos um certo número de alunos que estão no fundamental,
O grupo é bem heterogêneo, portanto, né? A maioria do ensino médio. Dentre os bolsistas, temos cerca de 100 que estão no ensino médio e cerca de 30 que estão no ensino fundamental, tá? Entre os bolsistas, né? Mas acho que a mesma proporção talvez se mantenha para o restante aí do grupo todo, tá? Então, a iniciação é isso. É uma série de tarefas que serão dadas com uma certa orientação de como fazê-las e com certo prazo para serem feitas. Mas não só feitas, mas como também documentadas. E documentar uma tarefa não significa fazer um relatório na qual você descreve qual era o objetivo daquela tarefa, né? Qual foi o procedimento que você usou para executá-la, quais foram os resultados que você obteve, quais foram as suas conclusões, quais foram as suas referências, se você teve que pesquisar em um livro, num site, em algum lugar, né? Que ajudaram você a responder à tarefa apresentada, e, ao final, agradecimentos de quem, de alguma maneira, para quem, né, de alguma maneira ajudou você a realizar aquela tarefa. A iniciação científica é isso. É dada uma tarefa e você tem que fazer. Professor, mas eu não tive tempo. E aí você é excluído do grupo, sem mais nem menos, porque nem eu, nem Alberto, nem a Gabriela e nenhum dos monitores estão aqui para perder tempo com quem não quer se dedicar a aprender, né, as coisas relacionadas a foguetes. Entendeu? Por isso, ao final de cada tarefa, está escrito assim: informamos, se você não entregar essa tarefa até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né, do dia tal, você está excluído do programa, tá? E não pensa que é sua ameaça, não, tá? A gente faz exatamente isso, porque só quer ter aqui alunos dedicados, né? Aqueles que vão fazer muito mais do que já fazem. E alguns deles terão uma pequena remuneração mensal, chamada Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Todos vocês pertencem ao programa, mas bolsista, ou seja, que vai receber, serão só 136. Ah, professor, que injustiça! E os 200 e tantos? É a vida, né? Entendeu? Como é que foi selecionado este 136? Pelo número de medalhas deles. Pelo número de medalhas. Claro que medalha de ouro vale peso 3, de prata, peso 2, e de bronze, peso 1, né? Então, o número de medalhas de ouro vezes 3, de prata vezes 2, mais a de bronze, e soma. Só somei. Tá? Esse foi o primeiro critério. Tá bom? Então, o fato de você ter participado de Olimpíadas diversas, não perguntei se era de linguística, se era de biologia, se era de matemática, de informática, de física, de química, qualquer uma delas. Regional, estadual, tá? Só fizemos essa sominha, entendeu? Claro, depois teve outros filtros, Ô, porque teve professor, gente que ficou empatadinho ali com o mesmo número nessa continha, né? Tá bom? Alguma pergunta aí? eu de novo, tá ouvindo, né, certinho? Sim. Então, na hora de mandar as medalhas que eu ganhei, eu não mandei todas. Tinha que mandar tudo? É bom, O né? processo Não. já acabou. Se mandou, não mandou, você pegou Ah, uma já bolsa, acabou, agora já parabéns. não. Entendeu? Exato. Ah, tá. Entendi. Ah, então Né? tá Tá bom. bom? É, Mas era assim, deu o Fechou. total de medalhas que você já ganhou e que você consegue comprovar que ganhou. E comprovar não é você ter a medalha na mão, é você ter o certificado onde aparece o seu nome e embaixo do seu nome ou em algum lugar ali a medalha que você ganhou. Então, o certificado com o seu nome e a medalha que você ganhou é que comprova que você ganhou uma medalha. Você pode nem ter recebido fisicamente a medalha,
O que importa é o certificado, entendeu? Tá bom? Então, esse foi o critério principal, número de medalhas, tá? Que vocês já obtiveram, tá? Enfim, ah, os que são bolsistas seguem as mesmas regras dos não bolsistas, ou vice-versa. Os não bolsistas seguem as mesmas regras dos bolsistas, né? Ou seja, é o mesmo trabalho, no mesmo tempo, para todo mundo. Aí o bolsista que não entregar até aquele dia e hora, ele perde a bolsa e vai para o aluno que está na sequência da lista de classificação que a gente distribuiu. Entendeu? Tá bom? Então é isso. Ah, a primeira tarefa, inclusive, vai ser distribuída provavelmente hoje ou amanhã para vocês. E ela vai para o seu e-mail, tá? Então é preciso se habituar a olhar o seu e-mail. E é bom que ele não esteja lotado. E também é importante que ele não seja o e-mail que a sua escola fez para comunicar com você. Pois tem escolas que criam um e-mail para cada aluno, mas só a escola pode mandar uma mensagem para você. E aí você não sabe disso, e você dá para nós o e-mail que a sua escola deu para você. E aí, quando a gente manda a mensagem para você, vai passar pelo provedor da escola. E aí ele vai ver que é um e-mail que está vindo de fora da escola. E não entrega para você, né? Então, o primeiro passo é você ter um e-mail pessoal e o mais profissional possível. O que é um e-mail que é profissional? Não é um e-mail com, por exemplo, leãozinhodamamãe@gmail.com. Tem sentido, Maria Clara, nossa monitora, usar um e-mail chamado leãozinhadamamãe@gmail.com, né? Não tem, né? Então, o e-mail é quase que uma identidade sua. Por isso é importante que você não fique mudando de e-mail como muda de camisa. Você tem que ser o seu RG. Ou seja, todo mundo tem que saber qual é o seu e-mail o tempo todo. Uma vez que você deu o seu e-mail para alguém, aquilo lá não vai mudar mais. De modo que as pessoas possam se corresponder com você. Tá bom? Então, aqui, a gente tem uma lista de 353 alunos. E eu não sei se todos estão recebendo nossas mensagens. Aliás, eu sei que 3 conseguiu digitar o próprio e-mail errado, né? Porque eu envio e ele volta para mim. Ah, não existe esse e-mail. Aí o sujeito digita o próprio e-mail errado, tá? Tá? Né? O usuário do Zoom. Todo mundo tem que estar com o nome embaixo da sua foto, da sua imagem. É você mesmo, usuário do Zoom. É você mesmo. Você tem que estar com o seu nome. E você não se chama usuário do Zoom. Então, vou aqui de novo avisar. Colocando o mouse sobre a sua figurinha, no canto superior direito, tem 3 pontinhos. Clique ali, aparece um drop-down, a última linha é escrito Rename. E aí você digita o seu nome completinho. Viu, Alice? Com Y e 2 L. O nome completo. Porque pode ter uma outra Alice ali. Entendeu? Né, Matheus? Você acha que não tem outro Matheus aqui em 353 alunos? Aí você nem sabe que eu estou falando com esse Matheus aqui que está na minha frente. Ele está achando que eu estou falando com outro Matheus. Ah, agora é Matheus Lima, tá vendo? Aí, parabéns. Né? Né, Alice? Com 2 L e Y no final. Estamos esperando você corrigir seu nome. A Ô, mas que Clara cara também, chato. Canali.
Tem a Oi? Clara aí, tá só com o nome Clara. Você, Clara, de óculos. Isso, muito bem. Pois é. Então, pessoal, é nome completo. Senão eu vou chamar Matheus, três vai levantar a mão. Ah, é comigo que está falando? Não, é com Matheus Lima aqui, tá? Secretária Gabriela Pereira levantou a mãozinha. Então, Fala, pessoal, boa Gabriela. noite, primeiramente. Boa Outra noite. questão muito importante, que já foi ressaltada pelo professor Canali, além do nome, eu vi vários comentários falando, professor, não sei mexer no Zoom, não sei mudar meu nome, a câmera deu defeito de última hora. Isso tudo a gente testa antes da reunião, exatamente para na hora, no momento da reunião, isso não acontecer. Por isso que a gente tem que testar o link, a gente tem que testar a câmera, a gente tem que testar se a nossa voz está saindo dos conformes na reunião, na gravação. Então, a gente precisa saber como mexer no Zoom. Por isso que a gente avisou a vocês, né, claro, com uma certa antecedência ali. Sei que foi um período curto, mas que vocês pudessem pelo menos pesquisar como funciona o aplicativo Zoom e mexer nele, para não ter esse tipo de dúvida no momento da reunião, entendeu? Pois é muito importante a gente saber o aplicativo que a gente está usando, como mexer e como deixar tudo nos conformes, principalmente a câmera, que deve estar sempre ligada para demonstrar que você está presente na reunião. O quê? Muito E bem quem tá ligado? observado, Gabriela. Sim, e estamos vendo que aparentemente algumas pessoas estão usando o celular. Nessa reunião de hoje você até pode usar, mas nas outras reuniões provavelmente vai ser um pouco complicado se eu pedir para você apresentar o seu relatório, você ficar usando o celular, entendeu? Então, procura ter um computador, notebook, entendeu? É melhor, tá? E aqui na minha telinha de número 6 tem um conjunto de pessoas que ainda não abriu a câmera. Né, Denivaldo Lopes? Então, hoje a gente está assim, só orientando um monte de coisas, né? Porém, em outras reuniões, a gente pode simplesmente excluir o aluno que não abriu a câmera. E excluir significa que ele não vai conseguir registrar a presença dele. Que em algum momento eu vou pedir que você digite o seu nome no chat, seu nome completo no chat. Ou seja, a gente vai registrar a sua presença na reunião. Tá? Em algum momento eu vou dizer isso. E vou dar, tipo, 1, 2 minutos para você digitar o seu nome completo ali. E a sua presença é computada ao longo do tempo também. E faltas sucessivas em reuniões também implicam em desligamento. Tá? Então, não pense que você vai poder sempre assistir gravadas. Por isso, a gente vai estar alternando entre sexta, sábado e domingo as reuniões, tá bom? Né, Galvão Bueno e Marina Godoy e Luan Vitor e Diego Uchida. Porque se é uma reunião, pega muito mal você não abrir a sua câmera. Se você está vendo quem está falando também quer ver você, né? Ô, professor, Bom, fala. a gente vai estudar hoje? Não entendi, fala de novo. Vamos estudar hoje? Hoje é Oh, uma reunião de apresentação, tá, beleza. tá? Professor, Fala, senhor Vinícius. é, Vinícius, Agora talvez tenha vai. mais de um Vinícius também. É que ele está sem óculos, ele não consegue trocar o nome, né, Vinícius? Né? Tá meio ruim aqui. É que meu óculos professor, quebrou agora que eu fui entrar na reunião. É, tá bom. É, Alguém quer fazer professor, alguma pergunta? Pois não, senhor João Lucas.
E no meu caso, que eu não tenho notebook nem o computador, posso utilizar o telefone? Mas você vai se virando do jeito que você tem aí, o que você tem agora, né? Porém, você vai vendo que em algum momento vai ficando cada vez mais difícil você usar um celular para participar da reunião ou fazer outros trabalhos, tá? Não é um Ah, ok. item obrigatório, mas altamente recomendado, tá? Professor, sou- é, Fala, Vinícius Sato. eu sou aluno bolsista, né? E o último e-mail que eu recebi foi falando que iriam enviar o contrato, né, para assinatura e as instruções para assinar. O senhor sabe qual data prevista para o envio desse contrato para nós? Ok. Então, agora um assunto que só diz respeito aos 136 bolsistas. Diferente do ano passado, onde o CNPq fazia esses pagamentos e nós tínhamos apenas que colocar o seu CPF na plataforma do CNPq, esse ano vai ser um certo instituto que vai fazer o pagamento, chamado Instituto Hardware BR, ou de forma abreviada, Instituto HBR. Tá? Já mandamos a lista dos nomes dos 136 com os respectivos dados bancários, CPF, né, do aluno e dos pais, telefone, endereço, um certo conjunto das informações que recolhemos de vocês e que eles solicitam para fazer o pagamento. Então, o Instituto HBR, então, mesmo você que não tem a bolsa agora, mas que provavelmente vai ter logo mais, né? Porque esses bolsistas têm a mania de perder a bolsa com muita rapidez, sabe? E a gente vai passando ela para os outros que não têm a bolsa, né? Então, o Instituto HBR vai mandar para você um e-mail com o termo de compromisso para você devolver assinado. E quando eles vão fazer isso, eu não sei, porque não temos nenhuma ingerência sobre isso. Tudo que eles têm que fazer é, a cada dia 10 enviar a lista dos bolsistas para eles. Eles enviarão orientações sobre como assinar o tal documento e devolver para eles num prazo de 2 dias. Isso é o que a gente já sabe. O prazo é de 2 dias. Entendeu? E, então, sobre pagamento da bolsa, não temos nenhuma ingerência. Você digitou seu CPF errado. Daí, você não vai receber a bolsa, porque o banco confere lá o CPF, né? E que está na conta no banco. E aí, se digitou errado, então, o dinheiro volta para o instituto, né? Aí não adianta vir reclamar com a Gabriela nem comigo, né? Entendeu? Toda questão de pagamento será com o Instituto HBR. Por que essa forma de pagamento? Bem, o dinheiro dessas bolsas de vocês foi uma emenda parlamentar que conseguimos do astronauta brasileiro, atualmente senador da República, Marcos Pontes. Tá? Diferente de outros anos em que essa emenda vinha através do Ministério da Ciência e Tecnologia e de lá ia para o CNPq e de lá ia para o cartão pesquisador que fica no meu bolso, né? Esse ano, essa emenda foi para esse instituto. E é esse instituto HBR que vai fazer o pagamento, tá? Muito obrigado, professor. Ok, então espero ter esclarecido a questão do pagamento. Então, relembrando que eles vão enviar, talvez essa semana, não sei, para o e-mail que você nos forneceu, que foi o que enviamos para eles, orientações sobre como assinar o tal documento e retornar para um e-mail que eles vão enviar para vocês. E aí precisa ficar de olho no seu e-mail, né? Tá bom? Quem quiser fazer uma perguntinha, tem que levantar a mãozinha
Gabriela, onde é que levanta a mãozinha? É no More, né? Reagir. Reagir. Eu não tenho um coraçãozinho escrito React, Isso. tá vendo? Aí tem positivo, tem mãozinha batendo, entendeu? Alguém, carinha chorando, coraçãozinho, né? E aí tem a mãozinha também, né? E aí alguns já aprenderam a usar, né? E o Caleb Moraes quer fazer uma pergunta. Vai lá, Caleb. Olá, eu Fala, Caleb. vi, eu vi aqui, eu fiquei com uma dúvida sobre os critérios de avaliação para os alunos bolsistas. Eu entendi que o número de medalhas, né, interfere no se ele vai ganhar a bolsa ou não. Mas eu vi que lá no contrato, na carta convite, tem uma cláusula que fala que os alunos do ensino médio eles têm preferência. Como é que funcionou essa questão? Sim, senhor, tiveram preferência, por isso que são 100 alunos que são bolsistas do ensino médio e 30 ou 33 que são do ensino fundamental. Porque chegou num ponto que não tem sentido você dar uma bolsa para um aluno do ensino médio que tem uma medalha de ouro e não dar uma bolsa para um aluno do ensino fundamental que tem 10 medalhas de ouro, né? Entendi. Uhum, Tá bom? sem problema. Mas, mas foi dado preferência, sim, para os alunos do ensino médio. Tá? Fica tranquilo. Fala, senhor Pedro Silva, qual é a pergunta? Opa. Então, uma coisa que aconteceu comigo foi para preencher os dados dos pais, né, que eu sou menor de idade, CPF e tal, eu tinha preenchido e eu enviei. Só que quando eu vi a lista dos aprovados para bolsa, constou como ausente esses dados. Aí eu queria saber se estavam vendo ainda. Eu até reenviei e mandei um e-mail também falando sobre isso. Eu queria saber se é uma questão daí ou se eu vou ter que reenviar de novo. Não sei, não sou eu que cuido disso. Se a Gabriela Pereira se lembrar do seu caso, ela pode comentar aqui rapidamente. Se não, você conversa com ela no privado, né? Para que ela possa esclarecer para você, uma vez que é um caso bem específico seu aí. Entendeu? Quer comentar É, alguma coisa, como... Gabriela? Sim, ok. veja se eu entendi bem a sua pergunta, Pedro. Você enviou seus dados, porém na tabela de dados ausentes que o professor Canal enviou, estavam os dados que você já havia enviado como ausente. Isso aconteceu? Isso. Eu mandei no dia certo, inclusive. Sim, Quando eles sim. mandaram uma outra lista para preencher. Então, se eu não estou enganada, isso foi entre o dia 9 e o dia 10. E dentre esses dias, antes até do prazo de meio-dia, eu estava recebendo mais de 300 e-mails e 300 planilhas de Excel. Então, eu não estava conseguindo registrar tudo de uma vez. Então, eu teria que olhar o nome, ir lá, registrar e conferir. Então, às vezes, não é nem porque o dado estava ausente, ele só ainda não tinha sido processado e registrado, entende? Então tá de boa. Achava que era só comigo isso aí. Mas obrigado. Perfeito. Então não é porque a gente não recebeu, é porque ainda não tinha sido processado. Então fica tranquilo. Ok. Aliás, ainda estamos processando. Demos preferência, prioridade a finalizar os dados daqueles que a gente tinha selecionados como bolsistas. Porque para selecionar que era bolsista, em algum momento eu ainda não precisava dos dados bancários, entendeu? E aí, uma vez que selecionamos os bolsistas, a prioridade da Gabriela foi montar a tabela a ser enviada no Instituto HBR. Todos os demais que enviaram dados estão sendo lançados na nossa planilha. E em algum momento a gente vai informar a todos, né, quem ainda tem dado ausente. Porque um dado ausente implica que você não pode ser indicado, né, para receber a bolsa. Entendeu? Então é isso. Mas em breve a gente divulga aí, tá bom?
Continuando aqui, respondendo algumas perguntas, porém, daqui a pouco a gente vai parar de responder perguntas e a Gabriela vai fazer uma apresentação, uma orientação a vocês sobre como vocês vão entregar tarefas para nós, tá bom? Fala aí, Yasmin Teófilo do Nascimento. Boa noite, professor Canali. Primeiramente, eu queria Eu não pedir. estou ouvindo você falar, Yasmin Teófilo do Nascimento. Boa noite, professor Canali. Primeiramente, queria dizer muito obrigada pela oportunidade de estar participando do ICJR. E a minha pergunta é: esse documento que irá ser mandado poderá ser assinado pelo Gov? Ah, quem enviar o documento vai enviar também as orientações sobre como assinar, entendeu? Então, se Entendi. aguarda receber o tal documento e lá estarão as orientações. E Muito também obrigada. terá um e-mail para você tirar dúvidas. No caso de você querer assinar, achar mais prático assinar com GovBR, entendeu? Assim como vai ter aluno que não vai ter acesso a nada disso, ele vai assinar imprimindo, tirar um papel, tirar uma foto e mandar, entendeu? Então é só Entendi. aguardar. Obrigada. Gabriel Pedro Ribas e Silva. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu não sou bolsista, eu estou aqui para aprender. Eu gostaria de saber da duração do curso. Quanto tempo vai durar? Não entendi, fala de novo. Eu gostaria de saber a duração do curso. Bem, isso não é um curso, tá? Isso é um programa de iniciação científica júnior. E começou no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Professor, mas hoje já é dia 12. Pois é, estamos atrasados, por isso a primeira tarefa a gente vai dar pouco tempo para vocês fazerem, entendeu? Mas hoje ou amanhã você já vai receber uma primeira tarefa para ser feita. Vou comentar sobre ela daqui a pouco, tá? Mas vai até 31 de dezembro. Ah, mas chegou em julho, não quero continuar mais. Aí você avisa a Gabriela que você quer ser desligado do programa, entendeu? É melhor você pedir para ser desligado do que parar de enviar relatório e a gente desligar você, tá? Uma coisa é você sair porque quis, a outra coisa é você ser excluído, né, porque não cumpriu as tarefas. São coisas bem diferentes, tá? Diego Uchida, sem câmera, quer falar alguma coisa? Então, né, professor Canali? É que, boa noite, né? Mas o computador aqui tá com erro na câmera. Eu entrei nas configurações, mas tá dando erro. Quebrou hoje, porque azar, hein, cara? Bem hoje, no dia da Não, reunião, não, mas quebrou esse gostei de negócio, né? é que não funciona mesmo. Né? Tá, mas vê se na próxima você arruma, né? Você Não, testa na com próxima. antecedência, né? Né, Marcelo Gomes, Viana, é com você. Qual é a dúvida? Olá. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui. E eu queria saber a frequência das aulas. Tipo, por exemplo, quantas vezes por mês, quantas vezes por semana. Pois é, Marcelo, não são aulas, não, tá? A gente vai dar uma coisa chamada circular. Na circular é como se fosse uma cartinha. E lá vai estar escrito tarefa número 1, tarefa número 2, tarefa número 3. A gente deve chegar, talvez, até a circular número 15. Em termos de tarefas, talvez a gente chegue até de número 45, entendeu? E para cada tarefa, em geral, você tem que fazer um relatório. Assim, de 2 páginas, 3, 4, 5, entendeu? É, e o intervalo entre essas reuniões varia ao longo do ano. Em janeiro, você está de férias da sua escola, então a gente pode fazer reuniões em intervalos menores, é ou não é? E as tarefas serão mais simples. E aí umas pessoas já vão saindo, porque não entregou e vai ficando menos gente para atrapalhar a gente, né? E quando chega no final do ano, você está com muitas provas no colégio, é ou não é? E as nossas tarefas serão mais complexas, então a gente dá um tempo maior para você fazer. Então, não é constante.
Mas, em média, a cada 2 semanas a gente tem uma reunião, tá bom? Bom, eu também tenho outra pergunta, que por exemplo, eu sou bolsista, eu estou fazendo o ICJR esse ano. Eu posso concorrer à bolsa ano que vem também? Ou não? Aqui conosco, não, Marcelo, pois o conteúdo não muda muito de um ano para o outro, entendeu? Mas aí recomendamos que você consiga bolsa ou participe de programas de outras Olimpíadas, obviamente, né? Entendeu? Ok? Lamis Certo. Alonso Abdul Jawad. Qual é a sua pergunta? Aí, Marcela, É, baixa a mãozinha aí, Marcela. boa noite. Lamis, boa Eu noite. estou com uma dúvida sobre os horários da reunião. Quanto em média que dura? 1 hora, 2, 3? Bem, a última do ano passado, eu acho que durou 3 horas, mas foi a última. Em geral, a gente faz às 8 da noite, ah, e dura, em geral, 2 horas, Uhum. tá? Então, é que tem dias da semana que eu trabalho, então eu queria saber mais ou menos a disponibilidade de horário para eu já ter uma noção de como organizar a agenda e essas coisas, para também não atrapalhar. Sim, por isso que na circular que você vai receber, hoje ou amanhã, vai estar escrito até quando você vai ter para fazer a tarefa e já a data da próxima reunião. Então, seja, daqui a uns 10 dias, aproximadamente, a gente vai ter uma outra reunião como essa, entendeu? Onde a gente vai compartilhar um pouco os relatórios de vocês, né? E vamos dividir esses 281 alunos entre os monitores que estão aqui. Suponho que tenhamos 10 monitores. Aí vão ficar 28 alunos para cada monitor, entendeu? São sub-reuniões que ocorrem em paralelo à principal. Paralelo não. Começa a principal e a gente divide depois, tá bom? Mas vocês vão E o aprendendo conteúdo é o isso mesmo, depois. certo? Oi? O conteúdo vai ser o mesmo, independente do monitor. Sim, claro, Então, vocês vão estar mostrando o que vocês fizeram, tá bom? Última Bom, perguntinha do João Lucas, por obrigada. favor. De nada. Ô, professor Canali, e no caso, se eu ganho o pé de meia, será que conta como bolsa duplicidade da ICRJ, das ICJR e o pé de meia? Ah, não tem nenhuma relação. Você pode ter lá o seu pé de meia e participar aqui e ser bolsista aqui também, tá? Obrigado. Porque o tal pé de meia é um programa do governo, mas não é pago pelo CNPq. Então, se você for um bolsista da UBMEP, por exemplo, você não vai poder ter uma outra bolsa aqui conosco, não, tá? Ok. Gabriel Pérez, agora eu tenho uma pergunta mesmo. Depois a Gabriela vai fazer uma apresentação para vocês. Boa noite, professor Canales. Boa noite. Eu queria saber sobre um exemplo. Se ao desligamento, né, o pessoal saindo, quando avançar a lista, quando avançar a lista, os que estão na lista de espera vão conseguir, depois de um mês, se estiver nos 136, ganhar aquela bolsa e concluir normal as tarefas. Gabriela, explica aí para ele, por favor. Oi, Gabriel, boa noite. Então, vou resumir para você. A lista de classificação que o professor Canali enviou, ela continua a mesma, ou seja, ela nunca muda, nunca muda. Vai ser o mesmo número para você. Se você está lá como primeiro nome, vai ficar sempre como primeiro nome na lista, tá? É sempre assim. A gente tem 136 selecionados. Se algum desses pararem de enviar as tarefas, participar da reunião, ou porventura forem desligados ou excluídos, um aluno que está aguardando para receber a bolsa, por exemplo, o aluno 144 era bolsista e aí ele pediu desligamento.
O aluno 145 que estava esperando para receber a bolsa, ele entra substituindo o aluno da posição 144, entendeu? Então é sempre assim, se um aluno bolsista pediu exclusão, vai entrar outro aluno que continue entregando as tarefas, participando das reuniões no lugar dele. A gente vai enviar para vocês o histórico do aluno, que é uma tabela que vai ter os nomes de todos os alunos participantes. E vai constar o aluno que foi desligado, por que ele foi desligado, e os alunos ativos ou que irão futuramente ser indicados à bolsa. E vai estar ali escrito o porquê dele ser desligado ou excluído, de por que ele estar ativo e ser bolsista, que no caso seria entregar as tarefas e participar das reuniões. Consegui tirar sua dúvida? Conseguiu Ok, sim. Gabriela. Muito A obrigado, cada viu? mês a gente vai estar informando quantos foram desligados. E aí, automaticamente, quantos que serão incluídos. Entendeu? Então, a cada dia 10 a gente tem que enviar a lista para o Instituto HBR. Então, um pouco antes disso, a gente vai ver quem pisou na bola, né? E era bolsista, e vai deixar de ser bolsista, né? E aí, quem estava na sequência, como disse a Gabriela, vai entrando. E vocês vão sabendo como que a fila está andando, tá? Fica tranquilo. Gabriela, quer comentar então sobre o uso do Classroom? Porque é como vocês vão ter que entregar os seus relatórios. E a cerca daqui 10 dias aproximadamente, vocês vão entregar o primeiro relatório sobre o qual eu vou comentar daqui a pouquinho. Tá bom? Vai lá, Gabriela. Então, pessoal, como o professor Canalha acabou de dizer, né, vou ressaltar aqui, a gente tem uma metodologia de envio dessas tarefas e correções. Como vocês já sabem, a gente tem esse grupo de monitoria que vai entrar ainda mais monitores, e aí vai ter um remanejamento dessa galera que vai entrar nesse aplicativo que você consegue acessar tanto pela Play Store, tanto como no Google. Você pode usar notebook, computador ou telefone, e nesse site, nesse aplicativo, eles vão fazer a correção do seu relatório, como vocês vão entregar as tarefas por meio dessa plataforma. Eu vou começar a compartilhar a minha tela, um momento só. Estão conseguindo ver? Um momento. Estão conseguindo ver? Ainda não. Agora sim. Apareceu. Ok. Então, primeiramente, vocês irão receber pelo e-mail de vocês, amanhã de manhã, entre o período da manhã e da tarde, um e-mail explicando, resumidamente, como funciona o Classroom. E essa plataforma vai ser a plataforma onde vocês vão enviar os relatórios. E no e-mail de amanhã, eu vou estar enviando um link como este aqui que está aparecendo na tela, para vocês terem acesso a uma das 3 turmas do Classroom que eu vou dividir vocês. Ou seja, vou dar um exemplo. Os 50 primeiros da classificação do professor Canali vão para a turma 1, os 50 depois dos primeiros vão para a turma 2 e o restante para a turma 3. Então, vocês vão ser divididos em 3 turmas. São os mesmos conteúdos, os mesmos tutoriais, as mesmas tarefas, não muda nada. Você só vai estar dividido em turmas. Só isso. Vocês vão receber por e-mail um link, perdão, igual a este, tá? Vai mudar o código do link, mas vai ser um link igual a este. Vocês vão clicar nesse link no próprio e-mail que eu vou enviar para vocês. E um lembrete é que assim que vocês receberem este link, é muito importante que vocês já tenham ciência que alunos que tenham o e-mail ligado ao colégio, eles vão ter problema aqui. Porque o e-mail do colégio não vai permitir a entrada desses alunos na plataforma. Eu vou deixar isso em destaque no e-mail, porque ano passado tivemos alunos que não leram esse detalhe e tentaram entrar no Classroom
não conseguiram, não enviaram e-mail e não conseguiram enviar a tarefa e foram definitivamente excluídos da bolsa. Então, é importante que vocês tenham um e-mail só de vocês. Não seja do colégio. Se você tem um e-mail, você enviou para a gente um e-mail do colégio, você deve enviar um e-mail substituindo esse que você tem o e-mail do colégio, porque com ele você não consegue entrar no Classroom. Aí, com uma conta normal, estou usando aqui a minha, que não é de colégio, não é ligada a nenhuma instituição, você vai se deparar com essa página aqui, tá certo? E aí você vai clicar em participar da turma. Vai esperar um pouco e pronto. Assim que você clicar em participar da turma, você vai estar ou na turma 1, ou na turma 2, ou na turma 3. E aí, como vocês podem ver, já tem uma mensagem aqui. Aqui é o mural dessa turma. Ou seja, o que é o mural, Gabriela? É onde você vai ver as notificações de reuniões, mensagens importantes que vão te notificar de alguma tarefa, de alguma mudança, de algum e-mail que foi enviado e que a gente vai estar notificando vocês pelo Classroom também. Ou seja, a gente tem duas vias de comunicação, tirando ainda o grupo de WhatsApp. Então, por falta de comunicação, vocês não devem justificar para serem desligados ou posteriormente dizer que não sabiam. Ok? Então, a gente tem aqui o mural, que eu já coloquei a reunião de hoje, vocês vão entrar e já vão dar de cara com esse mural. E do lado, a gente tem as atividades. Essa turma aqui é uma turma nova para a edição de 2026. Logo, aqui a gente tem apenas uma barrinha, né? Que seria os tutoriais da plataforma, ou seja, vocês vão ter acesso a vídeos que demonstram como funciona a plataforma. Ou seja, como você entra na sua turma Classroom, se posteriormente você tiver dúvidas de como fazê-la, ou como usar a plataforma, demonstrando todas as configurações da plataforma, ok? E como você pode personalizar o seu perfil, que é uma coisa que eu já deixo claro aqui. Tem um aluno escrevendo na tela, ok? Se, por gentileza, peço que vocês não escrevam na tela enquanto estiver tendo apresentações, que a gente consegue ver, inclusive, o nome do aluno que está escrevendo. Enfim, dentro da plataforma, você vai ter vários tutoriais, incluindo como você mexer na plataforma, como você personalizar o seu perfil. E é muito importante. Você tem o nome Matheus, não tem só um Matheus, tem vários Matheus. Então, a gente precisa ou do seu nome completo, que é o ideal, ou o seu nome ou sobrenome. Porque na hora que o monitor for pesquisar o seu nome, aqui em pessoas, por exemplo, a gente consegue observar que, como professores, a gente tem a secretaria, o professor Alberto, o professor Canali e a conta de monitoria, onde os monitores, assim que você enviar a sua tarefa, eles já vão lá pesquisar o seu nome. Então, você precisa colocar o seu nome completo. É muito importante, ok? E aí, eu vou dar um exemplo demonstrando uma das turmas de iniciação científica que foi do ano passado, ok? Deixa eu carregar um momento. A gente tem aqui, por exemplo, os tutoriais, como eu disse, com um arquivo no Google Drive, que assim que vocês clicarem, vocês já vão ser direcionados para o tutorial em questão. E aí a gente tem aqui um modelo para atividades, incluindo um documento muito importante que fala sobre plágio, que é a cópia de relatórios, ok? Então, se você está achando que vai lá, vai copiar o que a tarefa está pedindo e vai colar e está tudo certo, terminou a tarefa, você está muito errado, porque utilizamos aplicativos que conseguimos identificar plágio ou uso de inteligência artificial. E, além disso, a gente vai ter os modelos explicativos de relatórios. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um modelo de relatório de foguete de nível 3, demonstrando como você vai montar a sua capa, a contracapa, o sumário
e seguir com as atividades, né, com um relatório científico, tendo, por exemplo, uma introdução, uma metodologia, o procedimento experimental, as imagens, tudo isso vocês vão realizar essas tarefas com base nesses modelos que iremos disponibilizar. Ah, Gabriela, tudo bem. É para copiar os modelos? Não é para copiar, é para você usar como base, para você saber identificar, construir. Não sei nada de relatório, Gabriela. O que que eu faço? Você usa esses modelos que vão estar disponíveis lá na plataforma Classroom. E além disso, a gente vai ter uma aba só para circulares, aonde toda circular que o professor Canali enviar por e-mail, todas as tarefas dessa circular estarão nessas sessões dentro da plataforma. Então, tudo que lhe for informado por e-mail e por WhatsApp, todas essas notificações também vão ser informadas por Classroom, ok? E aí, por exemplo, gostaria de enviar um arquivo, uma tarefa. Vou criar aqui uma tarefa, um momentinho só. Vocês estão Professor, eu conseguindo posso falar ver? agora? Não, Vinícius, presta atenção na explicação da Gabriela, por favor. Tá, verdade. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, o que eu estou fazendo? Ou está ainda no Classroom? Está no Classroom ainda, está rodando bolinha aí. Ok, ok. Um momentinho. Se os alunos quiserem tirar dúvidas agora, fiquem à vontade, porque eu vou criar uma tarefa agora, então talvez demore uns 2 minutinhos, tá? Ok? Eu Então, mexo. Eu posso falar? pode falar, Vinícius. Eu mexo na programação do Classroom, então se você quiser que eu dou uma força aí, eu posso mandar um e-mail para o próprio vocês aí para dar uma ajudada, porque a minha escola mexe, quem mexia lá era eu às vezes. Então, se vocês quiserem uma força aí, algum aluno quiser uma força, só tô dando minha opinião aí, uma sugestão. Ok, Vinícius, obrigado pela oferta de ajuda. Se precisar, a Gabriela entra em contato com você. Pode ficar tranquilo. Não se assustem que estamos dando muitas informações hoje, mas, na medida do passar do tempo, as informações vão se repetindo, para que você possa ir aprendendo todas elas, tá? Então, aqui, a Gabriela está mostrando para você. O primeiro passo é que você vai precisar entrar numa das 3 turmas, né? E aprender a enviar os relatórios através do Classroom, para que chegue nas mãos dos monitores. Exatamente. Já criei aqui uma turma, um momentinho só. Eu gostaria de lembrar a todos que a turma de 353 alunos é extremamente heterogênea. Significa o quê? Que temos alunos que estão desde o ensino fundamental, talvez o sexto, sétimo ano, até alunos que estão no último ano do ensino médio ou até já concluíram o ensino médio. Então, a esses alunos de níveis avançados, digamos assim, que tenham paciência, porque a gente tem que procurar ensinar a todos. Então, vão ter coisas que serão bem elementares para quem já aprendeu, e coisas que aparentemente serão do outro mundo para quem nunca viu, né? Dando continuidade, já criei uma tarefa. Isso é uma tarefa exemplo, tá, pessoal? Mas que vocês devem usar com bastante atenção no momento de vocês enviarem as tarefas de vocês na plataforma. Assim que você tiver uma tarefa, vai estar bem nítido aqui do lado, data de entrega. Eu coloquei a data de entrega dessa tarefa para hoje, no horário de 23h59. Ou seja, se deu meia-noite, meia-noite 1, não tem como mais entregar a sua tarefa.
Você pode tentar, você pode enviar por e-mail, não iremos receber. Não iremos receber. Porque a data de entrega, vocês vão ser notificados até mesmo quando essa tarefa estiver disponível e o prazo limite dela. Então, não tem essa de não sabia do prazo, não sabia como enviar, não vai ter esse tipo de justificativa, ok? Enfim, a gente tem aqui, assim que a gente clica na tarefa, a gente já consegue ver essa área aqui de seus trabalhos. E aí a gente deve vir aqui em adicionar ou criar. A gente tem que prestar atenção na tarefa para a gente não enviar o documento da tarefa errada, porque já teve alunos que era a tarefa 01 ou 3 tarefas, 1, 2 e 3. Aí enviou da tarefa 3 na tarefa 1, da tarefa 2 enviou a tarefa 1. Então, assim, vamos prestar atenção no que está sendo solicitado. Se é a tarefa 1, a gente vai mandar a tarefa 1. E a gente consegue observar aqui que essa tarefa vale 10 pontos. O horário que ela foi enviada no Classroom, vocês vão ser notificados por e-mail. Toda e qualquer mensagem, tarefa ou circular, vocês vão ser notificados automaticamente pelo e-mail de vocês. Vocês vão vir aqui, ó, em adicionar ou criar em seus trabalhos. Vocês vão clicar. E aqui vai ter várias abas que você vai poder compartilhar o seu arquivo, ok? E aí você deve clicar, não vai clicar em documentos, não vai clicar em apresentação, planilha, não vai, esquece. Você tem que prestar atenção em arquivo. Você vai clicar em arquivo. Assim que você clicar em arquivo, você não vai mexer em nenhum dos outros itens do lado de fazer upload. Você vai clicar em procurar. Assim que você entrar, você clica em procurar. E aí, você já vai ter acesso a todos os seus documentos. Todos os documentos. Então, por exemplo, você vai pesquisar o documento, vai ver onde você salvou a tarefa. Você vai clicar. Aqui eu estou com um documento totalmente para exemplificar, não é o documento solicitado, mas vocês terão que enviar o documento solicitado. Vocês deverão abrir esse documento e esperar carregar. Você deve esperar assim que essa barra sair. A barra de carregamento foi oculta? Então, você está aqui com o documento já em anexo. Pronto, Gabriela, enviei a tarefa? Não. É assim que você fica como pendente e acaba desligado do programa. Por quê? Assim que você anexou esse documento, você tem que clicar em entregar. Vir aqui entregar de novo. Entregar a atividade? Clique em entregar. Se você não clicar em entregar, vai continuar como pendente. Você vai pensar que entregou a tarefa, mas você não entregou. Ela só vai ficar lá anexada. Você deve clicar em entregar. Tanto que aqui, ó, ao lado do trabalho, tem escrito entregue, em verde. Ah, Gabriela, eu entreguei a tarefa e porventura eu recebi um e-mail do monitor tal dizendo que no Classroom mostra que a minha tarefa está pendente. Mas eu tenho como te comprovar por meio de print que para mim está esse entregue aqui em verde, demonstrando que eu entreguei de fato essa atividade pela plataforma. Só que o monitor está me falando que na plataforma lá, para ele, na hora de procurar o meu nome, está dando como pendente. O que pode ser? Isso não é regra, é exceção. Em algumas vezes, a plataforma Classroom, por ter muitos alunos, monitores, os professores, ele acaba travando, que é pouquíssimas vezes. Se porventura isso acontecer com você e você receber esse e-mail do monitor ou da secretaria falando que você foi desligado porque a tarefa estava pendente, só que você tem como comprovar, você tem como comprovar não só com a tarefa,
mas com um print da sua plataforma dizendo que foi entregue, aí sim a sua contestação é válida. Aí agora, por exemplo, temos alunos aí malandros, né, que não vão enviar, vão esquecer de enviar, vão receber o e-mail da secretaria, do monitor, e vão falar assim, ué, não, mas eu enviei, aquilo é um erro da plataforma. A gente vai solicitar que você envie comprovação daquilo que você está dizendo. Então, não é só você responder o e-mail falando que enviou. Você tem que enviar um print da plataforma dizendo que você anexou e entregou. Tudo bem? Então, a questão de entrega de tarefas é muito importante. Vi que tem um aluno aí com a mão levantada, Elias Antônio. Posso falar, professora? Pode falar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, toda vez, né, quer dizer, depois que eu entregar, é interessante que eu tire um print e deixe aquele print salvo ali em algum lugar, não é isso? Isso, porventura sim, tá? Ou caso você não queira tirar o print, tudo bem. Mas se você receber porventura esse e-mail falando que está como pendente, que possa ser um erro do Classroom, você volta na tarefa, tira um print. Se tiver como entregue mesmo, é porque posteriormente foi um erro do Classroom. Mas agora, se você anexou a tarefa e não clicou em entregue, a tarefa não foi entregue. Então, a gente não tem nenhuma responsabilidade. Então, importante, vou repetir: se você faz o anexo do documento, você tem que clicar e entregar 2 vezes. Senão, não vamos receber esse documento. Então, vai constar falta e você vai ser retirado da bolsa. E sempre que você é retirado da bolsa, sempre que você é desligado da bolsa, você recebe uma notificação da secretaria. Então, não tem como você ser desligado e não receber esse e-mail. Você sempre vai receber esse e-mail se porventura você vir a ser desligado. Tudo bem? E outra questão muito bacana aqui é que no mural, nas postagens feitas, vocês podem adicionar um comentário para a turma. Ou seja, você quer perguntar à turma uma dúvida sua que pode ser a de outro aluno. Você pode vir aqui e comentar, porque alguns dos monitores podem me encaminhar essa dúvida, eu responder, e eles agilmente já virem te responder aqui no Classroom. Então, falta de comunicação é impossível. Impossível. A gente tem as reuniões, a gente tem os e-mails, a gente tem a plataforma Classroom e o WhatsApp. 4 canais de comunicação, ok? Então, basicamente, é assim que funciona essa plataforma. Vocês estarão recebendo o e-mail amanhã e vocês não vão ficar soltos, tá? Vocês vão receber esse e-mail com tutoriais em anexo. Então, vocês vão ver esses tutoriais por inteiros para saber como funciona a plataforma. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Acho Pelo que não, visto, não. Gabriela. Está bem explicado. Ok. Tudo bem. Vou interromper aqui, então, o compartilhamento. Então, essas orientações são muito importantes. Lá vão estar também alguns documentos de orientação, né, Gabriela? Que a gente está falando muitas coisas aqui, mas vai estar lá por escrito, Isso disponível mesmo. lá no Classroom. Assim que você entrar lá, vai estar essas orientações por escrito. Mas é importante a gente estar chamando a atenção que não, né, tem que fazer a entrega do documento, do relatório. Mas veja bem, aqui estamos em 279 pessoas. Devemos ter aqui uns 30 monitores. Então, sei lá, vamos estar aqui 250 pessoas, vamos dizer. E temos 353. Então, quer dizer que temos 103 pessoas que não estão assistindo essa reunião, né? E, portanto, grande chance de também não assistirem ela gravada depois. E, portanto, uma chance muito grande deles não entregarem adequadamente, corretamente, a primeira tarefa. E aí a gente já vamos nos livrar destes alunos que querem compromisso, né, com o programa, entendeu?
Por isso, você que está lá na posição 255 da fila de espera, né? Da fila de espera, que é aquela sequência que a gente já publicou, até o final do ano pode ser que você tenha a bolsa também, entendeu? Porque você pode não acreditar, mas a gente desliga vários alunos por mês. Todo dia 10 a gente vai mandar uma lista. E vai ter lá um bloquinho excluídos e os novos incluídos. A lista anda rapidinho, tá? No ano passado a gente começou com acho que 360 alunos. E a gente acabou o ano com cerca de 120, para você ter uma ideia, tá? Só que a gente tinha só 90 bolsas no ano passado. É. Porque aqui a gente só quer realmente aqueles que são os mais dedicados, né? Aqueles que estão dispostos a abrir mão, né? Daquelas horas que vai ficar no Facebook, daquelas horas que vai ficar no TikTok, né? No WhatsApp, né? Vendo filme, certo? Aqui a coisa já começa a apertar bastante, né? Você vai ter lá seu curso de inglês para fazer, seu colégio, cursos extras, né? E aí alguns aqui, pelo visto, já têm até trabalho para fazer, remunerado, né? Entendeu? E aí o tempo, o dia de 24 horas vai ficando pequeno para tanta coisa que você tem que fazer, né? E aí você não faz justamente uma das tarefas e assim você sai do programa, né? E vai dando lugar para outro. Mais alguma coisa, secretária Gabriela? Sim, eu vi alguns alunos perguntando se será necessário você apresentar o seu trabalho. E é claro que sim, porque tem aluno que vai lá, vai fazer o trabalho de qualquer jeito, de qualquer modo. Alguns alunos, como teve posteriormente em outros anos, vai fazer de qualquer modo, pensando que não vai precisar apresentar esse relatório, mas a gente vai dividir esses alunos em grupos e a gente vai escolher a dedo os alunos que a gente quer que apresente na reunião. Então, você vai ter um momento que você vai precisar apresentar o seu relatório. Então, por isso que a gente recomenda, sempre se empenhe ao máximo, porque às vezes você vai pensar que não vai ser chamado, e não vai ter o mesmo êxito que outros alunos. Então, por isso que a gente sempre fala, empenho é tudo. Se empenhe nas tarefas que vocês irão fazer. E outra coisa, as correções, elas vão ser remanejadas, né, pelos monitores. Então, em uma semana, 2 semanas, um monitor determinado vai corrigir a sua tarefa. Na outra semana vai ser outro. E aí, essa questão é muito importante, porque eles vão estar ali para identificar os erros que você cometeu. Então, por exemplo, eu não sabia desse erro, posso reenviar? Não, você não pode reenviar. Você vai ter o seu relatório corrigido exatamente para você conseguir conhecimento, saber o que você errou e corrigir no próximo relatório que você tem que enviar. Não é porque você tirou uma nota ruim no relatório que pronto, me excluiu da bolsa e isso acabou por aqui. Não, calma. Vocês estão aprendendo e é normal ter notas baixas. Uma pessoa que teve notas boas também teve notas ruins, porque elas aprendem com a correção, ok? E muito importante, instrução você deve ler até você entender. Se tá lá, envie o seu documento em formato PDF. Você vai me enviar em Excel? Vai me enviar em Docs? Não vai. Você vai me enviar em PDF. Se tá lá, não coloque traços e nem pontos na nomeação do seu documento. Você vai me entregar com ponto? Com traço? Não. Você vai me enviar só do modo que foi pedido, que é sem traço e sem pontos. Ok? É muito importante que vocês estejam cientes e prestando atenção naquilo que se é pedido. Muito bem. Valentina Vieira, estamos vendo você do seu nariz para cima. Arruma a câmera, por gentileza, porque você também pode se ver do jeito que estamos vendo você, tá bom? Eu falei no começo da reunião.
Se temos uma reunião que é pela internet, como estamos fazendo aqui, primeiro passo, ter uma boa iluminação. Você está bem iluminada, tá? Ter um fundo não muito bagunçado, tá ok o seu fundo. O sistema de som tem que estar funcionando. A câmera funcionando, obviamente, mas você tem que estar bem enquadrada dentro da sua janelinha. Isso vale para todos vocês. Isso se chama também orientação de uma iniciação científica júnior. Estamos orientando você como se comportar numa reunião. Não estamos dando bronca em ninguém. Estamos orientando o tempo todo. Por isso que vocês devem entender e absorver as nossas orientações, tá? Mas somos rigorosos e não queremos perder tempo com ninguém que não queira aprender. Então, falamos, às vezes falamos novamente. Nas correções de relatórios, você vai ter lá várias observações. É para você corrigir, não naquele. Aquele você já recebeu corrigido. Mas no próximo, você não pode cometer o mesmo erro. Porque insistir no erro, você já sabe como é que chama esse negócio, né? E aí, se você mantiver uma sequência de relatórios entregues com notas muito baixas, significa que você não está interessado em progredir. Se você não está interessado em progredir, nós não temos nenhum interesse em ter você junto com a gente também. Entendeu? Então, só queremos pessoas aqui que querem aprender. Ok? Então, removendo o pin aqui da nossa amiguinha que estava ali. E a Alice dos Santos até mudou o nome dela agora completinho, né? Alice com 2L e Y, tá vendo? É isso mesmo, tá? Muito bem. 21h16. Então, eu vou comentar qual vai ser a tarefa que vamos entregar para vocês fazerem, tá? Professor, Pois não. desculpe interrompê-lo, mas temos um aluno que está com a mãozinha levantada um tempinho aí. O Fala, Antônio. Antônio Ribeiro. Boa noite, professor Canali. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. A Boa Gabriela noite. ela tocou no ponto do relatório e das notas também. E isso me levou a uma dúvida. Como é que vai funcionar esse sistema de notas? Por exemplo, qual é a pontuação mínima que um aluno bolsista deve receber para continuar sendo bolsista nesses relatórios? Então, Antônio, a nota geral, que sempre vai ser a máxima, é a nota 10. Não vai ter uma nota escolhida que, se o aluno não tirar até aquela nota, ele vai ser excluído. Até porque é um processo de aprendizado. Imagina se a gente tirar todos os alunos que não conseguiu tirar nota 5. Vai ficar 100 alunos, entendeu, no programa, porque são tarefas que não é uma tarefa padrão do ensino fundamental, do ensino médio, então não seria possível classificar dessa forma. Se o aluno, ele continua numa sequência de notas baixas, por exemplo, 5 notas baixas, é impossível que durante todo esse processo ele não entendeu como que ele deveria corrigir o relatório dele. Então, a partir de 4, 5 tarefas, ele já leva uma advertência, senão não é desligado da bolsa. Entendeu? Obrigado, Gabriela. Acho que o professor Canali caiu. Professor Canali? Acho que deve ter caído por internet, enfim. Pode falar, Lucas. Boa noite, pessoal. Sou o monitor, Lucas. Eu só queria comentar que eu acho que para todo mundo aqui acho que deve estar todo mundo muito entusiasmado, né? Animado e também nervoso. Eu acho que o quanto menos você tiver de bagagem entrando nessa bolsa, você tem que pensar que o mais você tem que aprender, entendeu? Então, assim, vejam como uma oportunidade de ir além, sabe? Vocês já estão fazendo algo que não é esperado, não é o usual, né? Você fazer uma bolsa de iniciação científica enquanto está no colégio. Então procurem, quando vocês receberem uma tarefa, procurem pesquisar sobre a tarefa. A parte de referência, de bibliografia, tá lá para você utilizar ela, para você poder ir buscar, ir atrás, tentar
ir ver vídeos, ver sites, ver artigos, ver tudo isso. Então, eu queria só comentar isso porque às vezes eu sei que parece muita coisa, mas o maior foco, e acho que todos os monitores que já passaram pela bolsa, já passaram pela monitoria, vão dizer que se você estiver procurando evoluir a cada tarefa, você vai conseguir terminar essa bolsa com uma tranquilidade, vai conseguir terminar bem e a gente está aqui para apoiar. Então, quando o monitor corrigir alguma coisa, indague também, assim, pergunte, entenda o porquê ele está falando aquilo, não só aceite, entendeu? Procure aprender com a bolsa. A bolsa é um local de aprendizado. Eu queria falar isso só novamente porque ano após ano a gente vê isso, muitos alunos que acham que a cada erro que o monitor aponta é algo que você tem que apagar. Não, você tem que entender, tentar melhorar, entender a estrutura do relatório, entender cada parte, entendeu? Então, e procurem a gente, os monitores estão lá no grupo. Vocês, quando a gente corrige a tarefa de vocês, a gente também tá dando o espaço para vocês irem atrás da gente no pessoal para tirar dúvidas sobre o relatório, entendeu? Vocês têm uma comunicação direta. Então, busquem a gente, busquem aprender o máximo possível, tirar o máximo da bolsa. Porque é assim como na escola, que vocês vão atrás de Olimpíadas Científicas, na bolsa, fazer apenas a bolsa é legal, só que se você for atrás, você vai tirar muito mais. Vocês sabem que é muito melhor fazer Olimpíadas, estudar por fora. Então tentem utilizar isso, esse engajamento de vocês, porque vocês estão aqui, vocês têm esse engajamento, na bolsa também. Então, queria falar isso e desejar as boas-vindas para vocês aí, tá, pessoal? Muito bem, Lucas. Obrigado aí pela intervenção. Perfeito, é isso mesmo. É o que eu estava falando também. Nós estamos aqui para dar bronca em ninguém, estamos aqui só para orientá-los em todos os aspectos, desde como se comportar aqui na tela, né? Da questão da iluminação, né? Penteadinho, nada de ficar mascando chiclete aqui, né? Entendeu? Comendo, sem camisa. Alguém perguntou, posso usar a camisa do Flamengo? Pode, do seu time. Tem que estar vestido, né? Não pode ficar mostrando só da testa para cima, né? Essas coisas. Tudo isso faz parte de orientação, pessoal. Ninguém nasce sabendo, embora as pessoas tendem a achar que nasce sabendo, né? Entendeu? Mas não, tudo tem um comportamento formal. E a iniciação científica é um mundo da formalidade, pessoal. Formalidade. Em muitos colégios, talvez você não tenha lá um mundo da formalidade, né? Mas aqui a questão é muito formal. Por exemplo, se você quiser mandar um e-mail para a secretaria, você tem que mandar um e-mail formal. Nós vamos até dar um exemplo depois como que é um e-mail formal. Prezada senhora Gabriela, entendeu? Solicito esclarecimento quanto a esse tópico que ocorreu isso, isso, isso. Atenciosamente ou antecipadamente agradeço sua atenção, fulano de tal. Muito diferente de você escrever um WhatsApp para o seu coleguinha, né? Então, aqui é o mundo da formalidade, pessoal. E você não nasce sabendo do mundo da formalidade. Você não nasce sabendo fazer um relatório em termos técnicos científicos. Você não aprende a fazer relatório na sua escola do ensino fundamental. Talvez nem no ensino médio, dependendo da escola em que você está. Mas aqui você vai aprender. Porque na faculdade você vai continuar usando esse modelo de relatório, né? Esperando que vocês todos terminem o ensino médio, vão para a faculdade, né? Entrem depois para uma pós-graduação. É o mundo da formalidade, é o mundo profissional, entendeu? Então, vamos nos acostumando às exigências da formalidade, nos vários aspectos, desde a comunicação, desde a postura. Aqui, você não vai ficar aqui limpando o nariz, né? Limpando o ouvido, entendeu? Esse é o mundo da formalidade. Tudo isso é orientação que damos para vocês. Quer aproveitar? Aproveite. É o que o Lucas está falando, né? E você vai estar sempre muito à frente daqueles que, infelizmente, não estão aqui conosco para seguir
aproveitar dessas orientações, né? Por isso que chama-se Programa de Iniciação Científica. Mas não só científica, mas também de comportamento, né? Saber se apresentar. Lembra que a Gabriela comentou ali, você vai ter que falar em público? Sim, você vai ter que falar em público. Já na próxima reunião, que vai ser tipo, um dia depois de você ter entregue a primeira tarefa, nós vamos nos reunir aqui e eu vou pedir Miguel de Freitas Aires, apresente o seu relatório para nós e comente ele, por gentileza. E aí o Miguel de Freitas Aires vai compartilhar o relatório dele, vai falando o que ele fez. A gente pode ir apontando falhas, porque não só é uma falha, eventualmente, do relatório dele, mas de muitos outros, né? Embora depois isso vai ser corrigido por um monitor, lido com todo cuidado, com toda atenção, devolvido para ele, assim como de todos vocês. E, em alguns casos, a gente faz isso com alguns alunos na reunião geral, mas tem um botãozinho aqui chamado Breakout Rooms, onde a gente pega todos os alunos que estão aqui e divide em 10, 20 ou 30 salas pequenas, onde em cada sala tem um monitor. E você vai falar naquela sala pequena para aquele monitor. Então, a chance de você ter que falar em público aqui é muito grande. E você vai falar exibindo o seu relatório para nós todos. Tá bom? Mas fazer relatório ninguém nasce sabendo. Por isso tem modelos que serão disponibilizados para vocês. Não sei se você reparou, mas tem um negocinho chamado sumário. Você vai aprender a fazer um sumário usando as ferramentas do Word, no editor de texto. E se você não é obrigado a aprender a usar aquilo, você nunca usa. Mas aqui você vai ser exigido a usar. E uma vez que aprendeu, vai ser uma facilidade continuar usando depois, não só aqui no programa, mas como depois, né? Tá bom? Alberto, quer comentar alguma coisa, Alberto? Sim, sim, gostaria. Primeiramente, boas-vindas a todo mundo, pessoal. Parabéns aí pela participarem. É uma longa jornada, mas vai valer muito a pena, vocês vão perceber. É só colher o depoimento aí, pegar o depoimento. Tem vídeos no site da OBA, inclusive, das reuniões, tudo. Você tem uma noção de mais ou menos como funciona. E o pessoal sai com um know-how muito grande. Tem gente que vai estudar lá fora, estudar no exterior, então o aprendizado vale muito a pena. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é: insista, não vai ser fácil, insista, continue estudando, e se tiver dúvida, não hesite em perguntar. Eu tenho meu WhatsApp lá no grupo, quem tiver interesse, quiser perguntar. E aí eu gostaria de abrir um ponto importante. É o seguinte. A exemplo do que aconteceu nos anos passados, o pessoal tem uma tendência a respeitar muito a mim e ao Canali, né? Algumas respostas formais, tudo, a Gabriela, mas tem uma tendência de tratar os monitores muito mal. Então, é um problema que a gente encontra que eu gosto de dizer para vocês o seguinte, gente, olha, o monitor ele tem tanto peso de autoridade quanto tem a mim, quanto tem a Gabriela. Então, assim, você se resolva com educação com o teu monitor, pergunte para ele com educação a dúvida. Se ele não resolveu aquilo ali, vocês entrarem em desavença, entrem em contato com a Gabriela, vai tentar resolver. Caso algum problema a mais, entra comigo e, em última instância, o Canali vai tomar a última palavra dele. Então, tenha sempre essa noção de hierarquia. O seu chefe imediato é o teu monitor. Acate a autoridade dele. Se ele cometer um erro ou um engano, que isso pode acontecer, porque ele é tão estudante quanto você, pode acontecer, releve e tente resolver da melhor maneira possível, não partir, como aconteceu já, de caso de ignorância, tudo desnecessariamente, entendeu? Então, assim, é muito importante que você trate o monitor com todo o respeito possível, da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Lembre-se, se na sua escola tem essa prática de os meninos protestarem de qualquer jeito, aqui não é assim. Aqui as coisas funcionam dentro da formalidade. Outro ponto também, não deixa para querer perguntar para os monitores na última hora, sabe?
Acontece muito do pessoal entregar os relatórios no último momento, e aí não dá para entregar o relatório porque ficou congestionado, que era muita gente. Te programa, entrega um dia antes, entrega 2 dias antes, de preferência, aí dá uma checada, tudo, e aí você vai tirando dúvida com o teu monitor, mas vai entregando teu relatório tempos antes para dar tempo de você tomar providências quando os imprevistos acontecerem. Mas mais fundamental, o monitor, ele é, tá, o nome já diz, ele é um monitor. Ele não é o teu assessor, tá? Não é uma assessoria onde ele está 24 horas à tua disposição. Ele está lá, ele tem um momento para ele, para responder, e você precisa respeitá-lo. Se você quer uma resposta urgente, então você tem que fazer isso com antecedência, bastante antecedência, porque tenha tempo de te atender. Porque se você deixar para fazer isso, vale para mim também. Se você deixar para me chamar na última hora, como aconteceu muito, aí eu vou priorizar sempre aqueles que começaram com antecedência, que chegaram para mim com dúvida, a gente vai junto. Eu acompanho tudo, dando toda a maior força. Agora, aqueles que chegaram de última hora, que está desesperado, que só quer saber de entregar o trabalho, não espere boa vontade, porque tem muita gente para dar conta, e pode ser que essa boa vontade não chegue da forma como você gostaria. Então, esteja atento a esse bom senso, a esse lado, que vai dar tudo certo. Que aqui todo mundo está interessado em ver você crescendo, porque cresce todo mundo junto. Vocês vão ver, nós vamos virar uma família aqui, todo mundo, vamos ter contato. Ainda hoje eu tenho um contato com gente lá do primeiro ano de participação, e creio também que não vai ser diferente com vocês aqui. Só mais uma coisa. Durante as reuniões também, acontece de ter alguns alunos que ficam riscando na tela, como já veio aqui, tudo bem, foi sem querer, mas alguns querem fazer trote, querem fazer trollagem, querem fazer brincadeira. Aqui não é lugar para isso. Se esse tipo de coisa acontecer, a OBA está no direito de pedir, procurar você, e se lhe encontrar, você ser punido dentro da estrutura legal, dentro da lei. Então, nada de gracinha, nada, porque é comum dentro dessa idade querer fazer alguma coisa, tal, fazer brincadeira de mau gosto, tudo. E lembre-se, isso é por respeito. Aqui está todo mundo trabalhando, estamos nos dedicando para fazer o melhor para dar para vocês, e esperamos também o melhor de vocês com a dedicação e com empenho. Tudo bem? É isso. Desejo uma boa sorte para todo mundo, e qualquer coisa, por favor, contem comigo. É isso aí, galera. Ok, Alberto, obrigado aí pelas orientações e contribuições. Então, falando sobre orientações, eu estou vendo aqui numa tela ampliada alguém que está com o nome embaixo assim, Enzo Gabriel Santos. Você está me ouvindo, né, Enzo? E você está jantando em plena sala de aula. E agora você tirou a câmera, não é? Então, pessoal, não venham jantar durante a reunião. Vocês gostariam que eu estivesse aqui mastigando uma coxinha de galinha enquanto eu estivesse falando com vocês? Lembra que estamos falando da formalidade? Né? Professor, mas está na hora da minha janta. Paciência, né, Enzo Gabriel Santos? Tirou o fone de ouvido, mas está me ouvindo aí, né? Tá? Então, isso chama-se orientação, tá? Vamos ver o PIN aqui. Pois é, pessoal. Rapidamente aqui. Vamos mandar por escrito a primeira circular, contendo acho que a primeira tarefa. E a primeira tarefa é a seguinte: você preencheu um currículo vitae. E aposto que tinha gente aí que nem sabia o que significava currículo vitae, né? Teve gente perguntando: o que é isso mesmo, professor? Né? Já está sabendo, né? Pois é. É um lugar onde você descreve a sua vida, né? Desde a vida acadêmica, vida profissional depois, tudo que você fez de relevante, você vai colocando lá, né? Participei de Olimpíadas, ganhei medalha, ganhei isso, ganhei aquilo, estudei em tal escola, fiz tal curso, né? Tudo isso você vai colocando no seu histórico de vida, chamado currículo vitae, né? Nome estranho, que é do latim, esse troço aí, entendeu? Só que cada pessoa poderia fazer isso de uma forma diferente. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia
através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, elaborou uma plataforma, um formulário, onde os cientistas de todo o Brasil, engenheiros, técnicos, estudantes, pessoas quaisquer, podem preencher esse formulário chamado Currículo Vitae. E com ele, o governo podia e pode comparar o desempenho científico dos seus cientistas. E na hora que eles pedem dinheiro ao governo para fazer pesquisas, ou contratar pessoas, ou fazer obras, ou reparos, etc., o governo vai no currículo vitae deles e compara o desempenho deles. E aí, para quem vai o dinheiro? Para quem tem os melhores currículo vitae. Aqueles que fizeram mais coisas, obviamente, né? Tá? Então, tem todo um sistema de ponderações, de pesos nesses currículos que o governo usa para ranquear os cientistas quando eles precisam, quando eles participam de alguns editais que disponibilizam recursos financeiros. Tá bom? E o nome dessa plataforma chama-se Lattes. Você colocou o seu currículo vitae lá. Porém, Lattes é o nome de uma pessoa, de um brasileiro, muito famoso. Tanto é que homenagearam a essa pessoa, né, com o nome dele à plataforma. E talvez muitos de vocês nunca ouviram falar em César Lattes. Pois é, a primeira circular vai ser você pesquisar e descrever de uma forma resumida, conforme as orientações que estarão na circular que eu vou mandar para você, talvez amanhã, de manhã, ou ainda hoje, até meia-noite, quem sabe, né? Quem foi César Lattes? E aí você, poxa vida, vou usar a inteligência artificial e já vou colocar aqui para ela me dar um resumo da vida de César Lattes. E aí, Ctrl+C, Ctrl+V, que você nem leu, e você coloca no relatório. E aí os monitores sabem exatamente como fazer a mesma pergunta, e eles veem que o que você deu lá no relatório é exatamente uma resposta de uma inteligência artificial. E aí eles te dão 0 no relatório e te excluem você da bolsa. Ou do programa. Professor, mas como é que eu tenho que fazer? Você tem que ler e escrever, exprimir os seus conhecimentos sobre aquela pessoa. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. A gente quer que você tenha um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro da sua cabeça. Entendeu? E para isso você tem que exercitar a arte de escrever. Escrever. Não Ctrl+C, Ctrl+V. Você não aprende isso. Você vai querer só nos mostrar alguma coisa? Nós já sabemos quem foi César Lattes. A gente quer que você saiba quem foi. Né? Então, não pense que ao usar um Ctrl+C, Ctrl+V de um site ou de uma inteligência artificial, nós não vamos ficar sabendo. Vamos. E não vamos ter nenhuma compaixão, nenhuma piedade em excluir esse tipo de participante. Porque é nitidamente a pessoa que não quer aprender. E não queremos perder o nosso tempo, e dos monitores principalmente, que vão gastar tempo lendo ali, né? O que você escreveu, para no final eles perceberem que você não escreveu nada. Você só deu um Ctrl+C, Ctrl+V em algum lugar. E esse tipo de gente não queremos aqui. Então, ainda bem que você está prestando atenção no que estamos falando, né? Infelizmente, só estamos com 279 pessoas presentes e temos 353 na lista.
Se os outros não vierem assistir isso daqui gravado, né? Grande chance de não atenderem às nossas orientações e cometerem um erro logo na primeira tarefinha que eu vou entregar, né? Por isso que a gente diz, a lista de espera para ser bolsista anda rapidamente, viu? Então a tarefa vai ser essa, pessoal. Descobrir e descrever quem foi o cientista brasileiro César Lattes, que deu seu nome, né? Ou em homenagem a ele, nomearam a plataforma de César Lattes, de Lattes, na verdade, tá bom? Assim como posteriormente faremos o estudo de outras personalidades históricas do Brasil ou de fora do Brasil, tá bom? Então a gente começa com coisas bem simples, para você ir praticando a elaboração de um relatório, né? Aprendendo a usar numa atividade bem simplesinha, as ferramentas do Word, de formatação, disso, daquilo outro, capa contra capa, não sei o quê, né? Colocar as referências, colocar agradecimentos. Tudo bem. Primeiro você vai errar um monte de coisa, no segundo você vai errar menos, no terceiro menos ainda, e no quarto esperando que você não erre mais nada, né? Entendeu? Mas os monitores vão estar sempre aí orientando vocês, como bem disse o nosso monitor, o Lucas. 21h41. Algum monitor quer fazer uso da palavra? Fiquem à vontade. Professor, se me permite, sobre os monitores, alguns alunos perguntaram quem são os monitores. A gente vai abrir o grupo de WhatsApp após essa reunião. Então, os monitores são aqueles que estão como administradores do grupo, tá certo? Então, quando eu não puder falar, não puder responder nem o professor Alberto, nem o professor Canali, eles são os representantes, tá? O que eles falarem vão ser informações que, se eles não souberem responder, eles vão confirmar com a gente e vão entrar em contato respondendo vocês. E, além disso, eles vão fazer as respectivas apresentações lá no grupo. E outra coisa, alguns alunos citaram, né? E se eu escrever eu mesmo sobre o César Lattes, mas ter muitas informações dele na internet e acabarem confundindo com inteligência artificial meu relatório? Tem uma diferença muito grande entre quando você escreve sobre aquilo e quando você copia aquilo. Então, é uma diferença que a pessoa bate o olho e já sabe. A gente, da monitoria, já vai fazer o 5º ano que está trabalhando com isso. Então, a gente sabe bater o olho e saber quando aquilo foi feito por inteligência artificial, quando a pessoa copiou e colou e quando ela fez mesmo aquele trabalho. E a gente não manda só um e-mail avisando, olha só, a gente viu que tem realmente inteligência artificial no seu documento. Não vai ser isso. A gente vai mandar um relatório concreto dizendo quais foram os fatores que levaram a dizer que aquele relatório foi feito por inteligência artificial, com imagens, com fotos, igual que está na internet. Então, é impossível você usar a inteligência artificial, copiar e colar e a gente não saber, tá certo? Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Outra questão que falaram aí no chat. Gabriela, eu tenho um e-mail institucional. Eu devo enviar o e-mail para quem? Para mim, para a secretaria, tá? Não é meu e-mail pessoal, é para a secretaria, ok? Se você tiver incerto para quem enviar, envia para a secretaria com cópia para o professor Canali, qualquer coisa, tá bom? Só tirando essas dúvidas de vocês. Muito bem, Gabriela, temos aí mãozinhas levantadas. Fala, senhor Luan Vitor. Boa noite, senhor. Eu não sei se meu áudio tá bom, porque eu tô no notebook aqui. Tá Estamos bom? ouvindo bem. Ok. Minha bolsa foi repassada, né? Então, eu, como inicialmente fui selecionado, como eu coloquei meus dados agora, quando algum aluno for desligado ou perder a bolsa, eu vou ser prioridade na frente das colocações dos outros, dos demais que estão abaixo de mim? Responde aí, secretária Gabriela.
É na tabela que eu tenho, né, que eu faço os registros, os processamentos de quem vai ser indicado, você é o primeiro, porque a sua classificação é a maior, né? A sua bolsa foi repassada, mas a sua classificação está ali entre o 10º lugar. Então, você é o primeiro a ser repassada a bolsa. Entendeu? Então pode ficar tranquilo que assim que algum aluno pedir desligamento ou porventura for excluído, a gente já sabe quem indicar, ok? Tá certo, muitíssimo obrigado. Fala, senhor Pedro Silva. Então, sobre a mudança de e-mail, eu acabei colocando meu e-mail institucional. Então, para eu mudar, eu preciso enviar um e-mail para quem? Para solicitar a mudança. Como eu disse, para a secretaria. Você deve enviar um e-mail para a secretaria, ok? Mas esse e-mail da secretaria é o mesmo que mandou para a gente já as coisas? É o mesmo, é o mesmo. Só vai ter um e-mail da secretaria, que é esse que vem enviando as coisas para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, porventura, se algum e-mail com o nome da secretaria da IC Júnior mandar alguma mensagem que vocês desconfiem, vê se tem o banner lá com o meu nome, com o meu número de telefone, que aí vocês têm a confirmação que sou eu, tá certo? E para marcar presença na aula, tem que fazer o quê? Aqui na. O professor Canali costuma pôr horário da presença, né? Chamada. E aí vocês vão ver a mensagenzinha dele, ele vai falar, podem pôr o nome completo de vocês. Aí você coloca o seu nome completo e envia. A partir do processamento de todos os nomes, eu vou receber e registrar. Sim, daqui a pouco eu vou pedir que vocês registrem a presença. Registrar a presença significa escrever o seu nome completo aqui no chat, entendeu? Daí a gente recolhe o chat todo, deleta tudo que é bom dia, boa noite aí, etc., e pega apenas o intervalo entre registre agora a sua presença e fim do registro da presença. Tá bom? Fala, Vinícius. Eu tô numa aba aqui que eu acabei de abrir do currículo Lattes. Ele está pedindo uma informação aqui que ele fala sobre a natureza dessa iniciação científica. Aí seria o quê? Que eu colocaria a Olimpíada, né, mesmo? Colocaria a Olimpíada e o nome do evento seria ICJR. Eu não Seria isso? entendi qual foi a sua dúvida ou pergunta, Vinícius. É, vou tentar explicar melhor. Eu acabei de abrir o currículo Lattes, certo? Ok. Nele, para mim colocar que eu estou fazendo esta iniciação científica, ele pede alguns dados. Esses dados, dentre esses dados, né, ele pede a natureza da iniciação científica, do evento e o nome do evento. O nome do evento, só para confirmar, eu colocaria ICJR ou teria um outro nome melhor para colocar no currículo? Deve por extenso, Programa de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E a natureza, a Olimpíada. Sim, senhor. Tá? Positivo. Muito Fala, obrigado. Lucas Oliveira. Estamos encerrando, pessoal. Lucas. Boa noite, Canelli. Eu tenho uma dúvida. Eu não estou conseguindo acessar o chat. Como que eu poderia enviar minha presença? Aí na parte inferior da tela tem um negócio escrito chat. Você clica Não, nesse sim. botãozinho chat. Eu estou clicando e não estou conseguindo acessar porque está parecendo que está carregando. E some essa tela. É um problema no seu computador aí, porque está funcionando normalmente, tá? Certinho, obrigado. Sim, sim. Então. Olha aí, pessoal. Mandei uma mensagem no chat, onde eu escrevi: registre agora a sua presença. E aí você digita o seu nome completo e dá o enter, né? E eu coloquei a hora em que coloquei, em que eu mandei essa mensagem.
Acho que foi 21h48, ou 49. Daqui 1 ou 2 minutos eu vou mandar outra mensagem. É fim do registro da presença. Aí o amiguinho que estava por aí, sem prestar atenção, e mandar o nome dele depois que eu terminei, vai ficar com falta, tá bom? Por isso é bom a gente estar sempre atento ao que está sendo falado aqui o tempo todo, né? Tiago Santos Nascimento, mais uma pergunta? Eu Aí os queria. monitores também estão colocando nome aí, Gabriela. Ó, parabéns, Eu, monitores aí, estão colocando nome. Fala, Tiago eu Santos. gostaria de perguntar, no e-mail especificado, não especificava Não exatamente, estou falava ouvindo que nada que você está falando, Tiago. no e-mail não especificava exatamente, falava que com pouquíssimas faltas eu já era desclassificado do programa. Com quantas exatamente é o limite, basicamente? Você vai receber, através aí do Classroom, né, Gabriela, o regulamento do programa de iniciação científica júnior, entendeu? Entendi. E lá vai estar explicitado quantas faltas consecutivas aqui nas reuniões e você perde a sua participação, tá? Entendi. Obrigado. Assim como o número, um certo número de relatórios com notas inferior a um certo valor, você também perde a presença aqui. Ou seja, Entendi. Obrigado. vamos nos livrando de quem não quer aprender o tempo todo. Ok? Alguém mais para registrar a presença? Fim do registro Boa da noite. presença. Eu não estou conseguindo digitar. Estou com o mesmo problema que o outro menino falou. Pois é, na próxima vez, cuide para que isso daí esteja funcionando, né? Porque Alguém pode colocar para mim? todo mundo aqui mandou o nome aqui no chat, entendeu? E com isso Alguém fica pode registrada colocar a para mim? presença. Não sei como ajudar você. Você tem que resolver isso daí, tá? Eu tô Já dei fim do registro da presença aqui, viu? Só Maria Santos e... Eu coloquei Ah, foi seu com o nome aí, Alberto, sim. né? E Camila. Eu estou perguntando se a outra pessoa que está conseguindo digitar pode colocar para mim. Eu já Porque coloquei, Maria Santos. Já coloquei seu é nome aí. Mariana Nascimento dos Santos. Mariana Nascimento dos Santos. Então, peraí. É. Tá ok, tá bom. Obrigada. Ah, pessoal, já quase 10 horas, quase 12 horas de reuniões, né? Mais ou menos essa é a duração das nossas reuniões, tá bom? Então, sempre esteja aí devidamente preparado para reuniões de quase 2 horas. Então, nada de ficar comendo aqui durante a reunião, já melhor comer antes, né? Ou se preparar para comer depois. Né, Naeli Proton? Professor, Eu tomei minha sopinha antes, entendeu? Porque eu sabia que ia demorar, né? Algum monitor quer fazer uso da palavra? posso só comentar mais uma Lucas coisinha? Correia, sim, senhora. Pessoal, reforçando, é isso. A Bolsa, ela é um local que a gente espera de vocês uma proatividade de buscar. Então, assim, tem alguma dúvida? Por exemplo, certas dúvidas que foram respondidas aqui na aula, a gente espera que vocês escutem. Escutem a dúvida do próximo para vocês não fazerem as mesmas perguntas. Porque se 300 pessoas toda hora fizerem a mesma pergunta, a gente nunca vai progredir. Então, assim, o momento da reunião, assim como o professor falou, é uma reunião. O momento de entregar o relatório é a entrega de um documento de um programa que vocês estão fazendo. Então, assim, tem que ter a proatividade e a maturidade de fazer as coisas que a gente está pedindo. Assim, e de maneira dispostas. Então, assim, tem certas dúvidas também que às vezes é importante ler os documentos antes de perguntar. Depois, se não entender o documento,
vai lá no grupo, pergunta, não sei o quê. Só que assim, também não dá pra gente ficar, toda dúvida que a gente tiver, sabendo, mesmo já tendo a resposta antes, ficar perguntando. Claro, acontece, não tô falando que ninguém pode perguntar nada, mas assim, é importante também haver essa proatividade de procurar essa resposta antes de te interromper. Porque assim, o momento que você pausa a reunião para uma pergunta, ela tem que ser minimamente, pelo menos, frutífera para as pessoas que estão nela, entendeu? Então, assim, vamos tentar usar esse momento da reunião, que vocês vão ver que mesmo sendo muito tempo de reunião, não é tanto comparado ao trabalho que vocês vão ter. Então, eu só queria falar isso e agradecer ao professor Canali e ao Alberto e desejar uma boa noite para vocês aí. Obrigado, sacanagem. Obrigado, Lucas. É isso mesmo. Nada de fazer pergunta cuja resposta está lá na própria circular, né? Aí o coleguinha não participou da reunião, o que que é para fazer mesmo? Ou seja, sabe aquele negócio de pergunta idiota não é respondida, né? Ou é respondido tipo, leia o que está escrito na circular, entendeu? Felizmente, muita gente quer ter o mínimo trabalho possível. E ao invés de ler o que foi dado para ele ler e seguir, ele vem me perguntar no grupo de WhatsApp. Como é para fazer o relatório mesmo? Entendeu? Né? Então, nada de pergunta idiota, pelo amor de Deus, né? Gabriela, mais alguma coisa? Outra questão, pessoal, é os horários que vocês mandam mensagens. A gente tem um horário que é o horário comercial, né? Que vai de 8 horas até 8 horas da noite, até 6 horas, por aí. Só que, por exemplo, tem muitos alunos que enviam mensagem meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Eu tive aluno me ligando 2 da manhã. Então, assim, é bom a gente ter aquele senso que o outro, ele não vai estar sempre disposto a nos atender. Às vezes o monitor não te atendeu naquele momento porque ele está ocupado. Então, tomem cuidado e tenham um senso de noção de não enviar mensagem para o monitor de madrugada, 5 da manhã, 4 da manhã, e ele não te responder e você ser mal educado, ligar para o monitor várias vezes esperando uma resposta. Isso não se faz, tá? E outra coisa, qualquer dado que vocês forem enviar para o e-mail da secretaria, é necessário o nome completo. Sem ele, eu não consigo identificar o aluno que está conversando comigo, me enviando o e-mail, ok? Só isso. Ok, muito bem. Pessoal, vamos encerrar a reunião aqui. Vou parar de gravar, inclusive,